Fala pessoas, boa tarde, 17 horas é dia de dar uma segurada e hoje é especial de Natal, é um dia muito incrível, muito importante. Estou recebendo aqui no estúdio Roberto Schmidt, ele que é sócio fundador da Insert Seguros. Roberto, seja muito bem-vindo aqui no estúdio, estou muito feliz com a tua presença. Obrigado a você pelo convite, é um prazer estar aqui com você e bater um papo. O prazer é nosso, obrigada por estar aqui. Espero que você tenha gostado do nosso espaço aqui para a gente poder bater esse papo, falar um pouquinho de Natal e do ano todo que rodou aí de 2023, né? Que foi um ano intenso, né? Muitas mudanças no transportador, teve bastante alteração, né? Não só relacionada a seguro, como novas leis, novas exigências para o motorista. Então, assim, vai ter bastante conteúdo. Bah, com certeza! Antes da gente começar a ir para o nosso tema, eu quero passar alguns recados aqui. Então eu quero falar dos patrocinadores. Grupo Fetra, Buoni, gerenciadora de risco. Quero falar também para vocês que a Maria do Seguro e o podcast Dá Uma Segurada são colaboradores oficiais da AMA de Itajaí. Então você que está nos assistindo, o Pix da AMA de Itajaí está aparecendo aí na tela. Contribua da forma que você puder. Se você quiser doar brinquedos, se você quiser doar roupas, o que você entender que você pode contribuir com toda a estrutura da AMA de Itajaí, entre em contato pelo Instagram, que é @AmaItajaí, ou pode fazer a doação direto aí pelo Pix, que está aparecendo na tela para você. Roberto, a gente está fazendo esse trabalho junto com a AMA de Itajaí. Eles têm um trabalho muito bacana, tá, lá que eles realizam. Hoje eles atendem mais de 200 pessoas nessa parte do autismo. Então é bem legal, a gente vem participando desse trabalho com eles. Então a gente está fazendo essa divulgação para que as pessoas possam... Poxa, e nesse momento de Natal, uma época tão especial, vale a pena contribuir, né? Aquecer o coração das pessoas que recebem. Pra gente não pode ser muito dinheiro, mas para eles fazem bastante diferença. E quem não pode dar com dinheiro, com brinquedo também, é muito legal, né? É uma forma muito boa de ajudar. Roberto, quero te dizer que eu estou muito feliz que você está aqui, para que a gente possa dividir bastante informação com todas as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo também pelo Spotify. Legal. Você que está nos assistindo, que é nosso telespectador, que é nosso ouvinte, se inscreva no nosso canal, é @podcast, dá uma segurada lá no YouTube. Agora a gente está com um canal exclusivo para os nossos programas e você consegue também nos ouvir pelo Spotify. Tá no trabalho, tá saindo, quer ouvir o programa, coloca no foninho, @podcast, dá uma segurada direto no Spotify. Quero apresentar para vocês o convidado de hoje. O Roberto, ele já tem uma experiência muito vasta e eu quero contar aqui para vocês. Roberto Schmidt é diretor comercial da Insert Seguros. Ele é especialista em seguros de cargas. Ele tem uma formação em administração, gestão de seguros e corretor de seguros pleno. Ele está há 17 anos atuando exclusivamente no ramo de seguros de carga. E nessa área toda que ele trabalha, ele é o fundador da Insert Seguros, que é uma corretora especialista em seguros de transporte de carga, e tem uma responsabilidade em garantir a melhor assessoria em transporte para os segurados e também em dividir informação e orientação. Roberto, eu queria que você contribuísse um pouquinho mais aí, contasse a sua trajetória profissional para a gente. Legal, Maria Fernanda. Eu gostei bastante que você falou dessa parte do exclusivo com bastante ênfase, né? Foi uma coisa que nós levantamos sempre dentro da empresa e foi uma decisão estratégica de trabalhar exclusivamente com seguro de transporte de cargas. Porque é um segmento muito dinâmico, demanda muita expectativa, muito conhecimento dos corretores. É um segmento que está em constante transformação. E aí a gente pensando em como atender bem os transportadores, a gente foi desenvolvendo coberturas para que a gente pudesse amparar, além das coberturas básicas, outros possíveis prejuízos que tinham eventuais sinistros, né? E aí no decorrer do programa eu vou falar um pouco para vocês de como nós desenvolvemos isso, as dificuldades e os benefícios também de trabalhar exclusivamente com seguro de transporte, porque às vezes o cliente até pergunta, pô, você não faz seguro da frota, o seguro saúde, que são inerentes ao ramo de atividade, e aí por uma decisão estratégica a gente trabalha exclusivamente com seguro de transporte.
Perfeito. Mas eu queria também que você contasse um pouco, porque assim, gente, antes de nós começarmos a gravar o programa, a gente conversou bastante com o Roberto, e ele tem uma história de vida incrível. Então eu queria que você dividisse um pouco dessa sua trajetória, onde você te trouxe até aqui. É aquilo que a gente brinca, né? As pessoas veem o close, mas não veem o corre. Então tu tem uma trajetória muito bacana, né? Que você construiu a Insert do nada, que você acreditou, que você trabalhou muito, você tem uma história de vida muito linda. Então acho que é bacana você dividir. Legal. Eu tive a felicidade de ter sucesso na minha vida profissional, com muito trabalho, com muita dedicação, mas vou contar lá desde o início, né? Quando eu tinha 16, 17 anos, vim perder meu pai. Infelizmente, a gente perdeu meu pai que sustentava a nossa casa. A gente ficou numa situação muito vulnerável financeiramente. E aí eu não consegui arrumar emprego, porque na fase do exército o homem tem essa restrição, o pessoal tem medo de contratar e ele ser chamado para o exército. E aí eu não tinha uma colocação com carteira assinada. E aí eu fui procurar emprego no centro de São Paulo, e aí fui trabalhar como autônomo, vendendo plano de saúde da Mil. Então eu batia de porta em porta, vendendo plano de saúde e tal. Era super difícil, porque imagina vender plano de saúde de porta em porta. Tem algumas coisas que eu aprendi na rua que é incrível, assim, sempre tem um lado da rua que tem sombra e outro não tem. Sim. Então porque quando a gente anda muito na rua, você tem que, para não suar, para não transpirar, né? Eu era adolescente, então tinha muita espinha no rosto, isso me incomodava bastante, que você tinha vergonha de sair. Só que a necessidade foi criando para mim um hábito de vender, trabalhar, eu fui me desenvolvendo, eu sempre gostei de ler bastante e de conhecer profundamente os produtos, e isso foi dando muita segurança nas tratativas. E aí o gerente que eu tinha na ocasião, ele foi para o Bradesco, dentro das agências do Bradesco, quem vende seguro são corretores, e ele me ligou, na verdade ele me mandou um bip. Não sei se todo mundo aqui está acostumado com isso, mas era um aparelhinho que mandava uma mensagem na época. E aí eu fiz a ligação para ele, e ele falou, olha, vem trabalhar aqui no Bradesco, porque a gente tem um nome muito forte, vai ser mais fácil a comercialização, você tem uma estrutura de uma agência para você poder prospectar. E aí eu aceitei o convite dele, fui para o Bradesco e passei um período grande vendendo seguro dentro do Bradesco. E aí nessa ocasião eu me tornei um bom vendedor, assim, era uma referência no segmento, eu vendia muito bem tudo. E aí eu descobri, olhando no site da SUSEP, um dia o valor que emitia um seguro de transporte de carga. Isso me chamou a atenção porque eu achei um valor muito alto. E aí depois de uns 2 meses, eu descobri que aquilo era mensal. Eu falei, caramba, então é um ramo muito bacana, muito parecido com o seguro. Muito promissor. Saúde. Muito promissor. E aí eu saí, fui trabalhar numa corretora de seguros, como autônomo na ocasião, para vender seguro de transporte. Foi um período muito difícil, porque eu tinha uma estrutura de um banco por trás, de uma agência, e fui vender o nome de uma corretora, que por melhor que seja, não é tão conhecido como um banco, né? E aí foram períodos difíceis, eu fiz um trabalho muito grande de porta a porta, assim mesmo, de visitar, de PAP, cada um tem um nome, cada região tem um nome diferente, Sim, né? quando eu trabalhei na NET, a gente chamava de PAP, porta a porta. PAP, porta a porta. Tem uns que tem uns nomes bonitos, mas basicamente é bater na porta PAP, e tal. Depois foi pra door to door, que ficou chique, né? Não, aí ficou gourmetizado, né? Não, ficou... Exatamente. Gente, é demais, é isso. E aí fiz muito esse trabalho e várias histórias engraçadas, assim, cachorro correndo atrás da gente em transportadora. Chega na visita, o cliente fala que vai receber, a gente toma um cansaço lá na recepção. 2, 3 horas 2, 3 horas. E aí fui construindo a minha carteira. Só que quando eu entrei nessa corretora, eu também entrei no curso da Funenseg para ser corretor pleno, né? E fiz o curso. Modéstia à parte, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, assim, mais bem feita, que eu mais foquei naquele período que eu tinha, porque no meio do ano eu fiz o exame que você pode cumprir o ano todo, ou pode fazer um exame no meio do ano, pagar um valor adicional e tentar fazer. E aí eu fiz esse exame e passei nesse exame, então consegui antecipar 3, 4 meses de curso, porque eu passei nesse exame principal. Aí eu tirei a SUSEP e aí fui empreender no sentido de virar corretor de seguros, né? Quando eu abri de fato a Insert, nós tínhamos 6 clientes, que até uma coisa interessante de contar, que desses 6 clientes, 4 ainda são clientes nossos. Olha que legal. E os outros 2 que ainda não são, um infelizmente veio a falecer e o outro desistiu da transportadora, né? Ele teve uma doença séria na família, teve que se afastar e os filhos não quiseram continuar o negócio. Então eu tenho esses clientes desde o início, assim, e é gratificante ir nesses clientes, porque na ocasião eu não tinha nem carro, eu usava um carro emprestado da minha irmã para visitar essas coisas e tal. E assim, os bastidores, como você falou, ninguém sabe. Muitas vezes eu evitava de ir no cliente perto da hora do almoço, porque se ele me convidasse para almoçar, eu não tinha dinheiro para pagar o almoço. Então eu tinha que mensurar bem. Se organizar nessa questão, assim. Foi um período muito difícil e a gente abriu a Insert.
E eu tinha muita preocupação de não dar certo com a corretora de seguros, porque eu sempre sustentei a minha família, a verba de casa vinha, sempre dependia de mim. E eu comecei a estudar muito, Sebrae, fiz vários cursos de administração, comecei a pensar quais são os erros que eu posso evitar, porque quando a gente estuda, quando a gente lê, teoricamente você se aproveita de erros ou de experiências passadas para tentar evitar com você. Isso me ajudou bastante, porque desde o início eu comecei a separar a conta da pessoa física da jurídica, comecei a ter um planejamento mais estratégico, comecei a olhar as coisas mais a longo prazo. E como a minha empresa era muito pequena e só tinha eu, era fácil implementar, porque você não tinha demandas para fazer, né? Hoje, por exemplo, o desafio é maior. Então eu comecei a melhorar muito a parte da gestão da empresa, mesmo ela muito pequena. E aí eu até comento bastante assim, que eu me sinto muito mais um empresário do que um corretor. Não com nenhum demérito ao corretor, nada disso. Até quando eu vou em hotel, alguma coisa, eu coloco lá corretor de seguros, eu faço questão disso. Mas eu me coloco profissionalmente como um empresário, porque eu tenho um time muito grande, eu tenho uma empresa que atende muitos clientes, então eu tenho que ter uma estrutura corporativa para que eu consiga dar vazão a isso. Só que isso vem desde o começo. Isso eu acho que foi uma decisão acertada. E aí a gente começou num espaço gigante, que você não tem ideia, 12 metros quadrados, então era 2 mesas assim. Na ocasião, minha irmã trabalhava comigo, nós tínhamos a minha cadeira dela e tinha uma cadeira para visita, mano. Então, assim, se viesse um par de pessoas nos visitar... Alguém tinha que ficar em pé. Alguém tinha que ficar em pé. E não é que a gente não tinha dinheiro para comprar cadeira, é que não cabia uma outra cadeira no espaço onde nós estávamos. Mas esse foi um período curto, graças a Deus. Em 6, 7 meses, a gente conseguiu mudar para um espaço bem maior. A empresa começou a crescer, começou a tomar uma outra vertente. E eu sempre, baseado nos cursos que eu fazia, eu começava a pensar como eu atendia melhor os clientes, como começava a me antecipar. E tem uma passagem muito legal, assim, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar com os nossos ouvintes, é que eu anotava as ligações que eu recebia. Então eu recebia a ligação, eu e a minha equipe ficava anotando. A minha equipe, da proporção que é grande, na época eram 2 pessoas, né? Nós éramos em 3. Era uma equipe já, uma equipe, né? Sim. E, inclusive um deles estão comigo até hoje. E a gente anotava a ligação. Então a Maria Fernanda ligou pedindo a pólice, outra pessoa ligou pedindo tal coisa, e a gente ia anotando para que no final da semana a gente olhasse por que a gente recebe as ligações. E a gente começou a perceber que aquilo era um dado precioso para que eu pudesse mudar a minha operação a ponto de entregar o que o cliente pedia. Antes dele pedir. Antes dele pedir. Porque na época, isso foi em que ano? Isso eu tinha cabelo na época, então você imagina como faz tempo. Meu não, Deus mas do mais céu. Ou menos uns 2000 15, e pouco. Isso faz bastante tempo. Ainda não, a gente não tinha a cultura do CRM. Que isso, na época CRM? Esquece, não tinha. Gente, para vocês terem uma ideia de como isso faz tempo, a modernidade era Nextel. Quem tinha Nextel na época, não tinha WhatsApp, não existia, smartphone na época não tinha. A gente não tinha muitos controles, aliás, muitos controles eram manuais. A gente fazia isso na folha. Né? E a gente começou a perceber as ligações. Então, eu percebi que muitas ligações que nós tínhamos, por exemplo, eram perguntando status de sinistro. A gente criou uma cultura de toda segunda-feira, isso até hoje na empresa. Todo sinistro que acontece, a gente manda o status para o cliente na segunda de manhã. Para ele ter a informação. Isso melhorou bastante porque o cliente não liga para a gente. E era interessante que algumas vezes o cliente falou, parece que vocês adivinham o que você está fazendo. Que era dados, né? Então a gente começou... Mas usar dados a gente acha super importante. Não, mas não é uma coisa tão tecnológica como é hoje, assim, né? Então a gente começou a fazer isso, deu certo. Começamos a melhorar outras coisas. E o fato de trabalhar só com ramo de seguro traz para a gente muita previsibilidade, porque teoricamente a gente está fazendo a mesma coisa todos os meses com os mesmos clientes. E aí deu super certo, a empresa foi crescendo, na ocasião só tinha eu como comercial, né? Então eu fazia um trabalho de porta a porta e fazia um trabalho por indicação também. E lá em São Paulo, a concorrência é muito grande, até hoje, na época também era. E aí eu tomei por decisão ir para o interior de São Paulo, ir para outras regiões. Então eu pegava o carro e saía tipo domingo de manhã, ia para Minas Gerais, por exemplo, de manhã, segunda-feira, eu amanhecia numa cidade e batia de porta em porta nas transportadoras para vender seguro. São clientes meus até hoje, isso é muito legal, assim, eu tenho muitos clientes que eu atendi fazendo porta a porta, eles lembram disso e hoje a gente está um pouco maior, um pouco mais conhecido, é bem legal a gente ver essa percepção deles. Aí, Maria, eu comecei a ter uma carteira grande de clientes fora de São Paulo. E aí criava um desafio maior, porque, de novo, a gente não tinha tanta tecnologia como antes, o WhatsApp, por exemplo. Falar no Nextel era difícil, porque não era toda a região do Brasil que ele pegava, nem telefone celular era muito difícil também, a ponto de eu andar com impressora dentro do carro.
mandava com impressora, com folha de sulfite e tal. Então eu ia na visita, o cliente fazia lá a negociação e tal. Eu ligava para a seguradora, conseguia uma condição, ele mandava a proposta, eu imprimia no hotel. Cara, e para imprimir no hotel não é um negócio fácil, a gente pegar um cabo azul para ligar. Cara, era uma... Era uma... E assim, manda imprimir e vai tomar café, né? Porque a impressora demorava. Até conectar com a internet. E aí na época da internet de escada? Ou já não? Não, já tinha. Banda larga. Mas não era aquela... Banda larga, não é nada parecido com... Não. Hoje, assim, era... Mas era uma época, assim, que dava pra gente também muito esse tete-a-tete, essa coisa da gente estar muito próxima, tá? Então, eu tinha uma medição, eu sempre fui apaixonado por seguro de transporte, e a gente tinha uma média de 4 visitas para o fechamento. Então eu sempre tive isso na cabeça, né? Eu vou no cliente, pego as informações, levo a primeira proposta, geralmente tem um repique, alguma coisa, a gente refina, e na terceira e na quarta visita, dependendo do tamanho da empresa, a gente acaba fechando. Então você acaba criando uma identidade com o cliente, começa a conhecer, e a gente foi fazendo esse trabalho. Quando a empresa ficou maior, que eu tive um porte de tamanho e de percepção melhor, eu falei, cara, como que eu consigo escalar? Melhorar meu segmento, aumentar a minha carteira de clientes. E aí eu fui num curso no Google, lá em São Paulo, na matriz do Google em São Paulo, que eles faziam para empresários. E aí eles mostraram pra gente o poder da internet, da busca mesmo ali no buscador, né? Que eu confesso que eu fui muito descrente, assim, achando que eu ia perder tempo, achando que, putz, imagina alguém para procurar seguro de transporte na internet. E aí eu fiquei muito convencido com a moça que fez a apresentação, ela deu vários setores, assim, ela fazia umas provocações muito legais, assim, ela perguntava pro público, levanta a mão, fala seu segmento. Aí o cara levantava e falava assim, sucessão familiar, por exemplo. Vamos ver quantas pesquisas no Google teve ontem de sucessão familiar. Aí aparecia lá uma quantidade enorme. Aí eu falei, caramba, só que eu levantava a mão e ela nunca me chamou, porque era uma plateia grande e eu ficava na dúvida quantos transportadores procuram seguro de transporte na internet. Quando acabou a apresentação, tinha umas mesas de negócio e eu fui até uma agência de marketing, fiz essa pergunta e o cara puxou. Eu falei, cara, não é possível. E assim, na hora, nada ensaiado e tal. E aí eu peguei e comecei, eu talvez tenha sido a corretora de seguros que começou a anunciar primeiro no Google falando de seguro de transporte de carga. Mas, gente, isso muito embrionário, assim, não era muito diferente do que é hoje, né? Estratégia acertada, assim, deu muito certo, a gente cresceu demais. Eu saí de 84 clientes para 320 em pouco tempo, a empresa cresceu bastante. E aí, eu percebendo que eu tinha um produto e uma forma de trabalho diferente, eu falei, agora eu posso expandir mais a empresa, como que eu melhoro isso, né? E aí para melhorar isso, a gente começou a pegar os dados desses clientes nossos, que a gente tem as averbações, né, que são as comunicações do embarque, e eu comecei a analisar esses números e através desses números propor cobertura nova baseada num histórico que eu já tinha. Claro. Então eu chegava para a seguradora dizendo, olha, nos últimos 24 meses, os nossos clientes nessa característica tiveram esse sinistro. A gente vai aplicar uma taxa nessa de tanto, a gente tem uma arrecadação de prêmio que suporta pagar sinistro para essas coisas. Então, eu chegava nas seguradoras e eles esquecem, desde 1966 a mesma cobertura, não precisa tal. Só que como eu estava muito nos transportadores, eu via as demandas deles, né? E a primeira... Você sentia a necessidade deles, Sim, né? Que eu sempre tive uma cultura também, que é até uma dica que eu dou para os colegas que nos assistem, toda vez que a gente tem um cliente novo na corretora, que ele tem um sinistro, eu ligo para ele para perguntar qual que foi a percepção dele. E aí, Maria, aconteceu muita coisa legal. A gente não fala RC-TRC, a gente não fala ADC, a gente fala seguro de acidente, seguro de roubo, a gente não fala POS, a gente fala franquia. A gente sempre tenta ter uma comunicação o mais usual possível, né, mais didática para que o cliente entenda o que a gente está falando. Porque o seguro tem muito, né? Você tem um trabalho muito legal assim, de desmistificar isso. A gente usa o Descomplicando Segurança. Sensacional. A gente tem sempre essa preocupação de ser entendível, né? Até por estratégia mesmo de venda, a gente só compra quando a gente sente segurança. Claro. Então, se você não entende o que o cara está falando, você não sente seguro, a aderência que você vai ter é menor. Então, a gente começou a fazer esse trabalho e aí eu ligava para os transportadores perguntando, poxa, indenizou tal, deu tudo certo, como que foi? Ele, putz, cara, deu certo, mas eu paguei o frete para o autônomo e eu não recebi o frete, fiquei no prejuízo. Eu falei, putz, se você fizer uma cobertura por frete? E eu comecei a ligar para os clientes, meu, cara, e se eu fizesse isso? Putz, seria sensacional, porque a gente antecipa 70%, 80% do frete, quando ele chega lá eu pago, mas se a carga não chega, os 80% eu paguei, o seguro paga. E aí nós levamos para a seguradora esses dados que eu já tinha, eu falei, vamos colocar uma taxinha aqui, a gente vai, esquece, isso não vai dar certo e tal. E aí foi bem difícil, entre a primeira apresentação que eu fiz para a seguradora até a conclusão, demorou 2 anos, para você ter uma ideia. Nossa. Muito tempo. Também a corretora era gigante, né? Desse tamanhozinho, assim, tinha, sei lá, meia dúzia de clientes. E aí foi bem difícil. Só que quando essa cobertura entrou em vigor, eu percebi que eu aprendi, que eu tinha
tido um estalo como empresário. Eu estou vendendo um produto que o mercado não tinha, porque até então só eu tinha essa cobertura. E aí eu comecei a ouvir mais e questionar mais os clientes para que eu conseguisse trazer para eles outros serviços e outras coberturas. E aí, de novo, foi um parto. Cada cobertura, cada cláusula que a gente fosse colocar mais, tinha bastante dificuldade de aceitação por parte da seguradora. Só que ao mesmo tempo, eles foram se convencendo que as que nós tínhamos colocado não davam sinistro, ou seja, era um resultado legal, financeiramente era bom para as seguradoras. Para os clientes criar uma percepção de qualidade, ou seja, o nosso índice de renovação era muito alto. A gente, se Deus permitir, vai encerrar esse ano agora, 2023, há 8 anos, renovando 100% das contas. Olha que massa. É muito legal. E eu associo esse alto índice de renovação, primeiro, ao atendimento, à nossa preocupação, mas também a ter um produto que o mercado não tem, porque isso nos ajuda a perpetuar as nossas contas, né? E aí a gente foi descobrindo esse modelo de negócio, fomos desenvolvendo novas coberturas, e aí nós tomamos uma decisão na empresa de focar para clientes de portes maiores, né, no médio porte que nós chamamos. E aí foi uma decisão acertada também, demoramos um pouco para entender esse mercado, para começar a construir uma comunicação e uma forma de chegar nesses clientes. E aí chegamos nesses clientes, aí aconteceu uma coisa também muito legal para a gente, identificou outras necessidades de cobertura, porque o pequeno transportador tem uma demanda e o transportador médio tem outra demanda também. Aí criamos mais coberturas, né? Foi nessa ocasião que a gente lançou a cobertura de excesso de velocidade, porque o transportador sofre muito nessa questão, porque ele doutrina o motorista, coloca a frota própria, que às vezes a frota, o cavalo e a carreta é maior, o custo em termos monetário é maior que a carga. O motorista se excede na velocidade, tomba e a seguradora não nega. E aí a gente, poxa, mas como vai pagar? Porque o transportador não tem gestão sobre uma ação de terceiro e tal. E a gente conseguiu colocar uma cobertura para fazer essa indenização. E aí foi um sucesso, a gente teve uma adesão dentro da nossa carteira muito legal. Uma coisa que nós fazemos também, Maria, que é muito importante e que eu faço questão que isso seja perpetuado na empresa. Todas as novas coberturas a gente só oferece para a nossa carteira. Depois que todos os nossos clientes têm ciência e decidem aderir ou não, a gente começa a comercializar. Né? Porque eu não acho justo ter uma cobertura e abrir para o mercado sem que o meu cliente que me prestigiou lá atrás com a contratação de seguro com a gente não tenha. Então a gente foi desenvolvendo essas coberturas, isso foi ganhando corpo. Os próprios transportadores nos indicam para outros colegas deles, dizendo, cara, eles têm um tipo de serviço, um tipo de cobertura que o mercado não tem. Isso foi muito legal. Então assim, a empresa foi crescendo, a gente foi tomando um porte maior. Comecei com a indenização de frete, hoje já são 21 coberturas exclusivas que nós temos, então alguns segmentos não servem para todas as transportadoras, né, porque vai de segmento, então a gente tem para químico, para frigorífico, mas o que mais, assim, que eu posso dizer que tem mais aderência é o frete, que todo mundo tem uma adesão legal. A gente tem a cobertura também de danos materiais voltado para a mercadoria, então quando a mercadoria causa um dano a terceiro, as rodovias na maioria das vezes são pedagiadas, então quando essa mercadoria tomba, causa um prejuízo e a concessionária vem cobrar do transportador, a gente tem verba para isso, para limpeza de pista, remoção, destinação, a gente foi desenhando produtos, né? Eu acho que isso foi uma maneira muito legal da gente conseguir atender esse mercado. E aí eu fiz um trabalho também na corretora, voltando um pouco para esse lado de empreendedorismo, que eu olhava assim, dizendo, poxa, o mercado de transporte é muito chato, todo mundo é muito igual, a caracterização, a forma de comunicação, todo mundo de terno e gravata e tal. E a gente começou, há um tempo atrás, a já desmistificar isso. Então já ia de camiseta polo, de tênis, sapatênis, ia de uma forma mais descontraída. A gente mudou a nossa comunicação visual da corretora muito colorida. Se você olhar hoje, a gente tem bastante cores e tal, para que a gente conseguisse entender assim, cara, é seguro, é uma coisa séria, não precisa ser chata, né? Exato. Você faz isso muito bem, você descontrai o negócio, você leva para um patamar assim, poxa, é uma coisa do dia a dia, a gente tem que prestar atenção e tal, mas não precisa ser necessariamente chato. Porque a gente, eu acho assim também, que a gente fala em seguro, né? É sério. Mas ok, mas nós estamos falando com gente como a gente, né? Verdade, com pessoas que têm problema, que estão com dor, que daqui a pouco... E se você for muito no retinho, né? Muito no técnico, muito no segurez, você torna maçante, Sim. Eu acho. Então, a conversa, ela tem que fluir. E aí tu entra também, a gente chama no marketing raporte, né? A gente entra em raporte com o cliente. Se tu for muito almofadinha, o cara vai... E assim, eu cansei de ir pra transportadora, eu chegava lá e ele estava... Eu lembro uma vez eu fui numa transportadora, lá em Maringá, no Paraná, e eles foram receber, né? A gente chegou lá e tudo, e eu sempre de salto.
Porque né, eu posso estar de calça jeans, mas eu tô de salto. E eu lembro que eles tinham umas cadeiras pra gente e o ventilador era um ventilador que tinha uma pá. Uma pá. Mas ele tinha uma fatura de uns 10 mil, então assim, né? E aí eu lembro assim, que era uma estrutura toda, que eles estão ali, às vezes o transportador ele começa com um caminhão, daí vai pro filho, daqui a pouco, entende? A gente tem que falar o que eles entendem. Sim. Se a gente for falar em PMM, se a gente for falar em LMG, ele vai dizer, tá, mas cara, eu quero saber quanto que eu vou pagar. É isso aí. Eu quero saber o que vai cobrir. Então a gente tem que entrar nessa linha de facilitar a vida do transportador. Eu acho que essa clareza, transparência e principalmente assim, facilidade no entendimento, porque o seguro-transporte sofre com algumas características. Por exemplo, uma proposta de seguro-transporte tem em média de 19 a 22 páginas. Sim. Cara, quem consegue? Nem a gente que trabalha com isso gosta de ler. Ler por necessidade, por ser nosso dia a dia. Então a gente resume essas informações, sintetiza e manda para o cliente de forma sintetizada. Olha, seus pontos críticos de informação que você precisa saber são esses. Então a gente começou a fazer isso de forma programada, no sentido de orientar ele para que ele tivesse noção do que estava acontecendo. Isso foi nos ajudando a comercializar mais os produtos, ter mais aderência. E eu sempre, assim, Maria, uma dica que eu dou até para os colegas que estão nos assistindo, é que eu sempre falo muito com os nossos clientes, inclusive quando a gente fecha a conta. Poxa, o que te fez escolher a Insert? Porque normalmente a gente faz a pergunta para quem não decide comprar com a gente, né? Pô, por que não... A gente fica, eu sempre falo, aí eu comecei a perceber que alguns gatilhos, algumas estratégias que nós usávamos eram legais. Então, primeiro, a simplicidade na comunicação. Isso foi um ponto muito importante. Outra coisa que ajudou muito a gente, nós tínhamos uma clareza na informação. Isso chegava para ele muito claro. Essa questão do cálculo, eu acho que talvez a gente tenha sido o primeiro a fazer um vídeo no YouTube explicando como se calcula a tabela do ARC, TRC, porque aquilo ali é um negócio difícil, né? Qualquer origem, qualquer destino. Sim. Chega na taxa, coloca o desconto. Puta, chega no desconto. Não, mas é urbano e suburbano. Você fala, puta, mas e aí? Então é um desafio. A gente tentou fazer isso. Hoje, até no nosso questionário, quando a gente coloca as origens, destino e os valores, já dá uma previsão de prêmio. Então a gente mostra para o cliente dizendo assim, olha, essa é a sua realidade, porque ele consegue ter uma noção das informações que ele está tendo, passando para a gente, a projeção de prêmio. Isso nos ajudou bastante a fazer. Então a gente mudou muito a nossa comunicação para que a gente conseguisse chegar de forma leve, prática, e uma coisa que eu me preocupo, e me sempre põe do lado do cliente, é assim, cara, se está difícil para mim contratar o seguro, imagina para mim ter a manutenção disso. Então eu faço isso sempre, Maria, entendeu? Assim, se ele contratar rápido, é que ele entendeu o que ele gosta. Se é uma negociação difícil, que eu não estou conseguindo ser claro para ele, eu imagino que o cliente tem uma percepção que a tratativa comigo durante a vigência da pólice não vai ser legal. Então, se a experiência de contratação é fluida, é legal, a chance de fechamento é muito maior, porque ele vai associar isso como lidar comigo, né? Claro. Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo para dar certo. A gente cresceu bastante nesse segmento. Como eu te falei, essas coberturas exclusivas que nós trouxemos abriu um leque muito grande de outros transportadores e a gente chegou nos níveis de transportadores muito grande. Hoje a gente atende algumas das maiores contas do Brasil e a gente tem uma preocupação de como se comunicar com todos esses públicos, né? A gente atende um dos maiores magazines do Brasil de distribuição, uma das maiores empresas de alimentação do mundo, só que também a gente tem clientes que pagam prêmio mínimo, que são transportadores que acabaram de abrir, que tem um caminhão, que é uma característica muito legal, que é a família que está trabalhando. Então, as seguradoras às vezes têm um pouco de preconceito com contas pequenas, com transportadoras pequenas, e eu falo porque vocês não saem atrás da mesa, porque se vocês conhecessem e soubessem que é o dono que está dirigindo, aí é o filho que está no outro caminhão, é o cunhado que está dirigindo outro caminhão. É a esposa que faz a verbação, que emite CTA. É isso, então assim, cara, e a vida dele está em torno daquele negócio. Então, se um caminhão tombar, tem seguro? Tem, mas e a questão da família? Porque aquele caminhão está financiado, é um risco muito bom. A gente gosta muito de trabalhar, eu tenho uma carteira de pequenos transportadores expressivas na corretora, eu imagino que mais de 300 transportadores são transportadores pequenos, e essa proximidade que a gente tem de visitar transportador, de estar na... Eu tenho algumas regiões, assim, que eu te falo com bastante alegria, assim, de todos os transportadores da rua serem clientes nossos, né? Legal. Tem cidades no interior da Bahia, por exemplo, que todos os transportadores da região são clientes nossos. Lá em São Paulo a gente tem uma região que é o Guarulhos, Cumbica, que é uma região onde se concentra as transportadoras, né?
é muito gratificante que às vezes a gente vai almoçar naqueles restaurantes que, sei lá, não posso nem chamar de beira de estrada porque ali já é cidade. Mas em posto de gasolina você encontra um monte de transportador, funcionários. Restaurante que vai transportador mesmo, que a comida é uma delícia. Sim. E uma característica, todo restaurante bom não tem ar-condicionado, pelo menos lá no de Guarulhos, eu já notei isso, que você falou do ventilador, eu fiquei lembrando. Não tem mesmo. Na época do calor a gente sofre. Né? Não, e é assim, esse restaurante, são restaurantes assim, ó, se você passar na estrada e tiver um monte de caminhão, pode parar porque a comida é uma delícia. Mas ok, não tem ar-condicionado e a gente vai sair com cheiro de comida. Sim, pra ir lembrando dela durante. Exatamente. É verdade. Roberto, olha só, eu vou chamar o intervalo. Tá bom. E eu queria te propor um brinde, claro, né, para esse nosso especial de Natal aqui. E aí no segundo quadro, a gente vai fazer uma retrospectiva de 2023, vamos fazer um overview aí de tudo que aconteceu e a gente volta daqui a pouco. Roberto, claro, um brinde aqui. Brinde. Sucesso, saúde e que a gente tenha muito sucesso. Obrigadão. Saúde. Até mais, gente. Espera aí, logo mais a gente retorna. Grande abraço. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Roberto Schmidt, vamos então fazer aí uma retrospectiva do ano de 2023. Acho que a gente pode levantar os principais pontos. Vamos falar um pouquinho do mercado de seguros, novidades, eventos. O que você acha? Olha, foi um ano com muitas mudanças. Tivemos muitas coisas positivas no mercado de seguro, né? Talvez tenha sido o ano pós-pandemia, teoricamente o ano mais normal, né? Depois do retorno às atividades. Tivemos uma redução no custo dos seguros de forma geral de varejo, né? O seguro de automóvel vem enfrentando uma queda aí nos preços, porque a gente lembra que na pandemia caiu muito, depois subiu muito, porque as seguradoras precificaram errado e tiveram que fazer uma correção, então isso vem mudando. Eu acho que a consciência no seguro de vida aumentou bastante, né? A gente percebe, a gente não trabalha na Insert, mas os colegas comentam bastante que a contratação, os clientes tiveram a noção da real importância do seguro de vida. O brasileiro deu uma educada, né? Sim. Uma coisa também que os produtos se adequaram. Agora existem muitos produtos resgatáveis, né? Isso facilita bastante para os clientes consumidor final. Eu acho que está mais disseminado as informações e a contratação, isso é uma coisa bacana. E eu acho que de forma geral, assim, tiveram algumas mudanças, como a própria lei, né, 14599 lá do seguro de transporte, que trouxe muita luz ao segmento, isso ajudou bastante. Nós tivemos uma mudança de governo e, consequente a essa mudança de governo, a mudança da presidente da SUSEP também, né? Então saiu a pessoa que estava lá, que era uma pessoa de mercado, Camilo, que foi corretor de seguros, presidente do Sincor. E essas mudanças eu acho que no começo a gente ficou apreensivo, né? Porque era um novo governo, era uma nova gestão, como que vai ficar? O seguro de transporte, ele está muito relacionado, evidentemente, à economia, né? Então, se há transporte, a movimentação de carga, o seguro de transporte, ele está sempre em alta. Então, a gente ficou preocupado se manteria esse crescimento ou se desse uma diminuída. E no começo também do ano, a gente tem que lembrar dos aumentos de combustível, que ficaram uma gangorra, né? O diesel teve bastante flutuação de preço, aumentos consecutivos, que mexe muito com o nosso mercado de transporte, né? Porque é um insumo que impacta bastante na precificação do frete. Então, a gente começou um pouco apreensivo, tivemos alguns sustos, e aí no decorrer do tempo isso foi se normalizando, né? Talvez, eu sei que não tem um contexto tão ligado ao seguro, mas a parte negativa foi o início da guerra, né, que teve agora na Israel, junto com os outros países. A gente lamenta, nem fazendo uma defesa do lado de cá ou não, tem inocentes morrendo e a gente lamenta e espera que acabe logo essa demanda. Mas quando a gente volta para o seguro, eu acho que foi um ano positivo. A sinistralidade tem diminuído em muitos ramos, né? No ano passado, os seguros agrícolas sofreram bastante com estiagem, né? Tiveram uma perda expressiva, dificuldade inclusive de colegas corretores conseguirem renovar a carteira ou colocar o seguro, porque as seguradoras estavam restritivas, e aí no decorrer desse ano as coisas vão se acomodando, e aí o mercado foi de certa forma normalizando, né? Então eu acho que foi de forma geral para o mercado de seguro um ano bom. Eu não me recordo de nenhuma catástrofe ou um grande sinistro que tenha impactado a carteira, porque de vez em quando a gente tem um sinistro de um valor muito alto, que aí alguns segmentos ficam mais recuados ou mais restritivos, né? E a gente, até então, tomara que a gente finalize o ano assim, sem nenhuma grande perda no segmento de seguros. Perfeito. Quando a gente fala na parte seguros, eventos para os corretores, para as seguradoras, além da mudança da gestão da SUSEP, né? O que se traria de pontos importantes aí que você acompanha no mercado? Eu acho que os corretores, de forma geral, nós estamos com a saudade do Congresso dos Corretores, né? Do CONEC, voltou esse ano. Se eu não me engano, foram 3 anos sem o CONEC em função da pandemia, né? Das restrições que tiveram. Voltaram os eventos internacionais também. Eu tive a felicidade de participar de 2 eventos internacionais. 3, na verdade, e até foi uma coisa curiosa, juntaram 2 eventos muito próximos. Então eu saí de um evento para outro evento internacional, pelo menos não me recordo de ter acontecido anteriormente. Esses eventos internacionais tiveram uma aderência muito grande dos outros corretores, o mercado está muito aquecido. E uma coisa bacana de falar também, aproveitando o gancho, eu sempre viajo para fora do país para conhecer o que está acontecendo lá fora, e a gente, de certa forma, tentar se antecipar às tendências, né? E eu lembro, Mari, que nos últimos 2 anos que eu fui, era assim, o corretor de seguro vai acabar, vai vir um segurador vender direto, vai vir uma startup e vai revolucionar o mercado, vai acontecer. E a gente percebe agora que assim, não existe comercialização de seguros sem o corretor de seguros, né? Isso está pacificado entre as empresas, não tem uma pílula mágica que vai tomar a informação direto da seguradora para o cliente.
E eu estudei muito alguns casos na Europa que algumas seguradoras venderam direto para o consumidor final e a taxa de rejeição, de problema, sinistro negado era muito grande. Cancelamento. Sim, porque o cliente, com todo respeito, não tem a capacidade técnica de saber as cláusulas e a contratação. E por melhor que sejam os sistemas, as formas explicativas, isso gera dúvidas, né? E aí uma coisa que às vezes tem uma tendência a dar uma precificação errado é o cliente tirar as coberturas para ter um custo de seguro mais barato e quando tem a necessidade percebe que aquela redução de custo era justamente a demanda que ele tinha. Era a diferença no final, né? Então a gente notou muito, Londres Inglaterra teve um período que a contratação de seguro do automóvel passou a majoritariamente ser feito através de meios digitais, né? E depois de 2 anos com essa experiência, vamos dizer assim, começou a contratação voltar na mão do corretor. Então os clientes preferiam pagar um pouco mais caro para ter assessoria de um colega, né? E aí a gente fica se perguntando, poxa, será que era mais caro de fato ou você estava contratando errado? Porque você pagar mais barato por uma coisa que não te atende não é sinal de economia, né? Então isso se difundiu na Europa de forma geral, porque a gente sabe que Londres é o berço do seguro, então o que acontece no mercado serve para outras referências. Uma coisa que me chamou a atenção também, que vale a pena a gente comentar, o uso de reconhecimento do segurado por voz. Tem uma seguradora na Europa que você liga para a seguradora e ela pergunta o seu nome e você fala o seu nome. Claro, com um cadastro previamente feito da sua voz, ela consegue identificar quem é o segurado pela voz. Olha que legal. Eu achei isso fantástico. E uma coisa também que chamou a atenção é que pelo entonamento da sua voz e pelo timbre, ela consegue perceber se você está nervosa ou não. Então isso também é legal porque eles conseguem direcionar ou priorizar o atendimento baseado no seu estado de humor. O seu estado né? emocional pela voz. Sim, e para finalizar essa parte de tendências no exterior, uma coisa que ficou muito voltada é assim, a informação, a automatização mais humanizado. Ou seja, vou dar ferramenta, vai ser rápido, mas vai ter uma pessoa lá, né? Eu assisti uma palestra, só não me recordo, na verdade até lembro o nome, mas é impronunciável, com certeza eu vou errar, então eu vou me dar o direito de não falar o nome da pessoa. Era uma alemã que ela estava comentando que toda a parte de tecnologia frustrava os clientes no momento que ele precisava de um atendimento mesmo. E eles começaram a perceber e começaram através de pesquisa notar que o segurado até aceita chegar no menu de atendimento através de seleção de dados ou de alguma forma de inteligência, mas ele queria falar com alguém. E ela até pega um caso que eu achei sensacional, que assim, poxa, quando eu tiver um sinistro eu quero falar com uma pessoa, eu não quero falar com uma máquina, né? Então assim, se eu precisar da segunda via do boleto, se eu precisar de alguma alteração que eu consiga fazer isso com um robô, beleza. Mas na hora que eu precisar de alguma coisa de fato, eu quero falar com um humano. Então eu acho que isso trouxe também muita luz, dizendo, olha, legal, a tecnologia é fundamental, é importante, nós precisamos disso no nosso dia a dia, mas se não tiver um humano do outro lado atendendo, sendo inclusive, às vezes, condizente ou complacente com o que está acontecendo, né? Então, assim, ela colocou algumas frases que os atendentes na hora do sinistro tinham que falar, ou era indicado que dissesse para mostrar que, poxa, que pena que aconteceu isso, a gente lamenta. Porque quando você abre um sinistro, do outro lado a pessoa está preenchendo um relatório. Sim. Só que a pessoa que sofreu um dano, perdeu alguma coisa, ou teve de repente, sei lá, um alagamento na casa, ela está consternada com aquilo, né? Então uma palavra de acolhimento dá uma percepção diferente. Então eu gostei bastante disso porque é uma forma da gente atender bem o cliente de forma rápida, proativa, mas humana, né? Então isso eu achei bem bacana no nosso mercado. Acredito que o Brasil traga também essas estratégias. A gente tem um lado também, e eu sou assim como posso dizer, uma pessoa sempre otimista. Eu acho que a Europa e os Estados Unidos começam antes, de fato as coisas chegam melhor, mas eu acho que o Brasil chega melhorado. Porque eles erram nas estratégias, existe tudo uma curva de aprendizado, claro, não é nenhuma crítica, né? Mas na nossa vida mesmo, né? A gente começa de um jeito e vai aperfeiçoando. Então acho que algumas coisas quando vem para o Brasil, vem melhorado, já vem mais, como que eu posso dizer assim, próximo ao ideal. Né? Então às vezes, o Brasil é sempre o último, pô, mas será que isso não é bom? Será que a gente não errou primeiro lá em outros mercados e trouxe para cá? Então nos congressos que eu participei fora do país, eu senti isso, eu percebi. E uma coisa que eu acho bem legal de comentar com o nosso público, normalmente quando a gente vai nessas apresentações, tinha aqueles PowerPoint lindo, aquelas telas, você fala, nossa, o cara passou, sei lá, uma semana para fazer isso. Maria, agora é tudo no celular. O cara pega o celular na hora, compartilha lá a tela, e assim, ele está fazendo a apresentação, então manda uma mensagem, aparece lá um WhatsApp, um SMS, porque na Europa é mais comum o SMS que o WhatsApp. Isso me chamou a atenção,
porque eles estão muito assim, ó, vida real. Eu vou te dar um exemplo real. Pedia para o público levantar a mão, falar de alguma situação, ele buscava no sistema. Isso me chamou muita atenção também, e o que eu gostei foi que dá muita realidade, porque o PowerPoint, você sabe, aceita tudo, Sim, você coloca lá as florzinhas, fica lindo, fica né? demais, né, cara? Ali tudo é o mundo perfeito, tem começo, meio e fim. E quando é vida real, que o cara tá no celular, e eles pedem sugestão, dica, ou, vou falar do quê? E pede para a plateia, então também não tem um ensaio. Eu achei isso muito legal, me chamou bastante atenção. Uma forma muito descontraída também, então assim, ninguém de terno, ninguém muito bem vestido. Não, o cara sobe lá de camiseta e tal. A indústria do seguro na Europa, e eu acredito que é uma tendência também que vem para o Brasil, está ficando cada vez mais simplificada, mais fácil, mais usual. E isso eu acho que é uma tendência sem retorno, sabe? Eu acho que isso vai sempre voltar para nós de uma forma positiva. Eu acho que de forma geral, assim, lá fora são essas as mudanças principais que nós tivemos. Eu ia te falar exatamente sobre essa parte da inteligência artificial, né? Porque a gente teve esse ano de 2023 muitos movimentos em relação a isso, né? E houve uma preocupação, vamos colocar assim, um pouco generalizado, do tipo, a máquina vai superar? Né? Ela vai conseguir fazer o papel que o ser humano faz, ela vai conseguir colocar essa entonação, ela vai... Porque também tem uma coisa, né, Roberto? Se eu souber que eu estou falando com uma máquina, eu já vou saber que aquilo lá é tudo programado. Sim. Entende? E quando a gente fala, por exemplo, de um seguro de vida, eu, por exemplo, quando os clientes acontecem deles terem um sinistro de carga, por exemplo, a primeira pergunta é: o motorista está bem? Alguém se feriu? Alguém se machucou? E é engraçado, né? Porque muda até o tom da pessoa que está informando o sinistro. É como se a pessoa dissesse, ela, né? Entende? Assim, é diferente. E quando é um robô, quando é uma máquina, por mais que ela consiga ter esse entendimento, vamos colocar assim, Sim. É uma máquina. Claro. Então eu ia te falar exatamente dessa parte da inteligência artificial, assim, do que vem de fora para o Brasil, dessa parte da inteligência artificial, respondendo assim, a máquina vai superar o corretor de seguros? Maria, eu acho que não. Eu acho que tem sempre assim aquele cavaleiro do apocalipse em tudo que acontece, né? A internet vai acabar com tudo, vai acabar com a rádio, vai acabar com a televisão. Eu acho que de forma geral, a maioria das pessoas tem uma visão um pouco limitada, né? Recentemente o Neymar foi contratado por um time aí, tá recebendo uma fortuna de salário, e o pessoal, nossa, o Neymar tá... E eu fico pensando assim, poxa, e o cara que paga o Neymar? Que existe aí uma empresa, uma pessoa física que está pagando o Neymar. Eu acho que na inteligência artificial e todas as tecnologias que veio com o tempo, que as pessoas, vai mudar tudo agora, eu acho que sempre soma no nosso dia a dia, traz desafios e oportunidades. A gente tem que saber se aproveitar desses momentos. Eu acho que a inteligência artificial, ela vai cada vez mais deixar as coisas mais preditivas e teoricamente assim mais previsíveis para nós, mas ninguém substitui, né? Principalmente a nossa função de chegar no transportador, entender a operação dele, conhecer. O seguro transporte é muito dinâmico, tem muitas características que por mais informatizado que sejam os sistemas, a gente não vai conseguir colocar tudo. E eu acho também, Maria, assim, que por mais que seja um sistema robusto que consiga colocar tudo isso, o cliente ainda vai fazer questão de um atendimento humano, né? Um atendimento próximo. A gente nota isso nos bancos. Você consegue fazer praticamente tudo pelo aplicativo, você não precisa ir mais nas agências e tal, mas você tem sempre uma gerente que é o seu ponto de referência. Sim, né? Um ponto focal. Ponto focal. Você sabe quem é. Até os aplicativos têm lá a fotinho dela, o e-mail, o telefone e tal. Eu acho que com a inteligência artificial, não só no mercado de seguro como um todo, a gente vai ter essa caracterização, assim. Então a gente abre hoje os nossos streams lá, como a Netflix, tem a nossa fotinho, ele faz uma pré-seleção do que a gente está acostumado a assistir, do que a gente gosta e tal. Mas existe também a indicação, poxa, que série que você está assistindo? Né? Pô, assisti um filme legal, Roberto, vai lá, você acha que você vai gostar, acho que tem tudo a ver. E às vezes não está, teoricamente, naquele algoritmo, e você assiste o filme e tem tudo a ver. Eu acho que essa caracterização de usar as ferramentas a nosso favor é muito previsível. A única situação que tem, Maria, que eu acho um desafio legal, e aí vale uma reflexão para nós estamos vivendo uma era de mudanças muito rápidas. Se a gente pegar a nossa geração, e a gente tem uma idade muito próxima, a gente pegou o advento dos smartphones, pegamos o advento das redes sociais, que chegaram muito rápido, né? O pessoal mais antigo pegou o Orkut, por exemplo, que achava já era um negócio muito legal. A gente tem uma rede social agora
muito mais latente, que faz parte da nossa vida, né? Todo mundo tem Instagram, tem TikTok, nós da área corporativa temos o LinkedIn também, se comunicamos através disso. E uma coisa também que a gente precisa perceber, que a gente às vezes reclama da tecnologia, mas vivemos teoricamente baseado nessa. Se você olhar a quantidade de mensagens que você responde pelo WhatsApp e ver quantos minutos você falou por telefone, a mensagem é infinitamente maior. Com certeza. E às vezes é uma coisa interessante, eu te ligo, você não atende, eu mando mensagem, você responde. Você fala, sim, ué, eu tenho o telefone, mano. Então a gente vem se adaptando a isso. Eu acho que dificilmente vai ter uma tecnologia que substitua tanto a função do corretor quanto de outros segmentos também. O que eu noto é que cada vez mais os seres humanos vão ser gerenciais e não operacionais. Então, para tudo que tenha repetição, que seja previsível, pode ser sim que uma máquina faça bem feito e consiga corrigir. E a gente vai ficar com o lado bom da vida, que é, no caso, pensar, tomar decisões, aproveitar. Fazer a parte mais estratégica do mais negócio. Estratégica, né? A gente pega isso nos aplicativos de trânsito. Poxa, o aplicativo te dá um caminho, teoricamente, mais curto do que você está fazendo. E muitas vezes a gente se surpreende que a gente não conhece aquele caminho, né? Você fala, pô, o cara me mandou para um caminho que eu não imaginava, eu não sabia, ou talvez não teria pensado. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial não tem o risco de acabar com nenhum segmento. Provavelmente vai automatizar mais processos e deixar as coisas mais simples. E uma coisa que eu fico pensando também é o seguinte, tudo que você coloca lá, ela te devolve uma informação. Só que aquela informação foi gerada por um ser humano. Uhum. Então o que ela está fazendo de fato é compilando uma informação criada por um ser humano. Baseado lá atrás, a gente teria o quê? Uma Barça, uma enciclopédia. O que é aquilo? São várias informações que estavam dentro de um livro. A inteligência artificial está fazendo isso. Vale lembrar que os primeiros históricos de inteligência artificial são de 1968. Né? Não é assim tão novidade a inteligência artificial. Qual que é a diferença? Nós não tínhamos uma capacidade computacional de processar uma quantidade de dados muito grande e nós não tínhamos tantas informações também. Então eram duas situações. Nossos computadores eram lerdos, teoricamente, não conseguiam processar muitas coisas e a gente não tinha tanta informação na rede. Hoje você tem tudo na rede, né? Hoje é muito difícil a gente anotar as coisas de fato, fazer alguma reunião com papel físico. E quando a gente anota, geralmente são coisas pontuais, mais importantes, mas o grosso mesmo fica nas redes sociais, nos meios digitais. Então eu acho que é uma adaptação que a gente está vivendo, mas eu não corro risco de substituir, né? Eu não uso carteira já faz 2 anos, né? E eu uso só o celular. E aí, quando eu comecei a usar os carros, eu falei, mas e se você perder o celular? Eu falei, cara, e se eu perdesse a carteira antes? Né? Porque, teoricamente, é a mesma coisa. O risco existe para os dois lados. Para os dois lados, eu posso perder a carteira, né? Mais atrás ainda, eu estou entregando a minha idade, eu estou ficando até arrependido já. Tinha um negócio chamado cheque, né? Que a gente já dava com um talão de cheque, que era, puta, e se perdesse seu talão de cheque, alguém podia passar cheque no seu nome, essas coisas e tal. Isso foi substituindo pelos cartões de crédito, os cartões eletrônicos, foi diminuindo. E aí um dia eu falei, cara, por que eu preciso de carteira? Já que os documentos são digitais, já que eu consigo pagar por meios eletrônicos, e aí eu abri mão da carteira. E hoje eu me sinto muito, como que eu posso dizer assim, ambientado e seguro com isso, né? As pessoas até perguntam assim, poxa, e se não tiver internet? E já aconteceu, por exemplo, de eu pagar estacionamento no 3º subsolo e não tem internet e o cartão passa. Não sei como, qual a tecnologia que usa, mas o cartão funciona, né? Então eu acho que a inteligência artificial na área dos seguros e nas outras áreas, ela vai sintetizar, vai melhorar a nossa vida. Agora substituir, eu acredito que não. Não tem esse risco. E assim, olha, vai ter sempre gente que vai ver o copo meio vazio e outros meio cheio, né? Com certeza. Então o cara que é pessimista, para ele tá tudo ruim. É o cara que vê uma oportunidade, entende. E tem coisas também que a gente não consegue lidar. A tecnologia é uma coisa dessa. Você gosta ou não do Instagram, ele tá aí, a maioria das pessoas usam, eu acho uma bobagem, uma futilidade. Tá, mas a maioria das pessoas acha que aquilo é importante. A gente percebe os idosos, cara. Você pega a pessoa de 70, 80 anos que não teve esse advento da tecnologia e tem que conviver com isso. Sim. Porque o neto manda mensagem para ele no WhatsApp. Às vezes liga de chamada de vídeo. Pô, não existia chamada de vídeo há um tempo atrás, né? Os telefones eram totalmente diferentes. Então eu acho que não tem essa preocupação. E uma coisa que eu gosto muito da tecnologia, eu falo porque a Insert foi muito beneficiada nisso, ela está muito mais acessível. Se você pegar o custo de uma assinatura do Windows, por exemplo, há 10 anos atrás, custava às vezes mais caro que o computador. Sim. Hoje é uma assinatura de 60, 70 reais, dependendo do plano que você faz. Você está sempre com a máquina atualizada, você está sempre com o melhor software disponível. Você assina hoje programas de edição de imagem, essas coisas que é importante para a gente que trabalha com marketing, essas coisas,
por umas assinaturas baixas, assim, o custo é muito pequeno. Uma coisa inteligente também, eles usam essa caracterização de assinatura para ter uma renda previsível e recorrente, que foi uma sacada muito grande, dizendo eu queria te vender alguma coisa. Não, agora eu quero que você assine. Para você é legal, porque é barato, não vai impactar. Para ti vai contribuir. Putz, e eles fazem uma estratégia sensacional, o primeiro mês grátis. Quem lembra de cancelar aquele negócio, cara? Exato. Ninguém lembra, daqui a pouco você está pagando 5, 6 assinaturas. Então eu acho que nós precisamos sim se adaptar, não tem jeito. Então tem uma coisa também que assim que eu penso, cara, eu posso mudar? Não posso, então eu não vou sofrer. Porque se tem coisas que eu preferia que fosse diferente, mas não são, então eu vou me adaptar para essas situações. Vou te dar um exemplo das redes sociais, eu acho muita, como eu posso dizer assim, muito artificial. Eu não acho que todas as postagens de fato são a vida real, mas é uma percepção minha. Gostando ou não, ela existe e é daquela forma. A maioria das pessoas entendem que aquilo de alguma forma contribui para elas. E aí, na minha opção, que eu acho que eu passo para os meus funcionários, para os meus filhos em casa também, é o seguinte: vamos fazer o bom uso. Vamos filtrar as informações que tem, o que serve para a gente, o que não serve. Tem coisas legais, tem coisas que não são. Minha mãe, por exemplo, fica assistindo uma mulher que cuida de uns macaquinhos na África, assim, eu acho super legal, tal. Não prende minha atenção, mas quantas pessoas, no caso da minha mãe, por exemplo, que é sozinha, que interte. Então, quão bom ou quão ruim é a internet? Vai da sua utilização, né? Vai da forma como você absorve aquilo também, né? Eu acho que a tecnologia, de forma geral, é isso, né? Se você vai usar para o bem, se você entende que é uma... E uma coisa que eu penso muito, assim, até como empresário, é uma característica que é para mim ou é para todo mundo? Maria, se for para todo mundo, não sofre. A gente tem uma dificuldade de contratação de mão de obra, ainda mais no nosso segmento, que é muito especializado, né? Mas é um problema meu. Atinge você, atinge o nosso colega que está do outro lado, atinge o outro. Porque se é um problema só meu, putz, aí sim eu estou com uma dificuldade. Agora, se é um problema do mercado, todos nós sofremos com isso, né? Eu participo de alguns grupos de corretores, e aí eles falam assim, poxa, as seguradoras de forma geral está piorando muito o atendimento, está caindo muito a qualidade do atendimento. Então, se é geral, não estou dizendo que é bom, mas é uma coisa que está todo mundo na mesma seara. Então eu vejo que a tecnologia e esses avanços, de alguma forma a gente tem que aprender a conviver com ela. Eu acho que tem uma coisa também, quando a gente fala em avanço tecnológico, começa a peneirar. Porque a pessoa que ela tem a intenção em crescer, que ela quer ser, na nossa área, né? O corretor, ele vai evoluir, e vai dizer, cara, eu vou pedalar aqui também para eu evoluir, para eu não ficar parado. Eu vou usar a inteligência artificial ao meu favor, né, para que eu possa oferecer um serviço melhor, para que eu possa oferecer um atendimento melhor, ou eu vou ser engolido. Certo. Né? Porque assim, quando a gente fala em mão de obra e problema de mão de obra, não é de agora, né? A gente fala de uma coisa que vem. Sim. Então assim, eu acho que tem coisas que são boas porque elas vão peneirando. Entende? Assim, vão ficar... É a evolução da vida, natural, né? Eu concordo. É teoria de Darwin. Então, assim, os mais fortes, os que se adaptarem melhor, vão sobreviver. Entende? Antes até tinha, né? Que o mais forte sobrevivia. Agora Exato. quem se adapta mais rápido, quem se né? adapta, quem né? é mais flexível, né? A gente nota isso. Se a gente pegar segmentos tradicionais como o nosso de seguros, a gente leva isso para o banco. Se você pegar os maiores bancos hoje, são bancos digitais que não têm agência. E antes, qual que era o critério de você abrir uma conta no banco? Aonde tem agência? Porque você tinha que fazer o quê? Você tinha que ir na agência. Hoje você não quer nem saber, né? Tem grandes bancos hoje que não tem agência física. E os bancos principais, Bradesco e Itaú, estão encerrando as agências deles de forma silenciosa. Físicas, né? Claro. E assim, cada vez mais raro a gente ter isso. E a gente nota também uma diferenciação do que era importante antes. Antes de trabalhar em banco era até, putz, eu trabalho em banco, era como se fosse um emprego legal, tal, bacana. O cara tava em outro nível de vida, né? Tipo, como se passasse num concurso público, né? Hoje já não tem esse glamour todo, né? Então as coisas vão diminuindo no sentido de que se a gente conseguir usar o que o benefício da tecnologia, da informação, das redes sociais traz, e outra coisa, voltando, a gente não tem escolha. Então, assim, goste você ou não, você tem que se adaptar, né? Eu lembro quando o Uber chegou, eu confesso pra vocês que eu tinha um pouco de preconceito. Poxa, mas como que eu vou entrar no carro de um cara que eu não conheço e tal? Exato. Só que taxista eu também não conheço, né? E entrava, né? Tinha uma chancela que tinha uma plaquinha da prefeitura, alguma coisa assim. Só que a gente nota também, e eu passei por isso algumas vezes, de parar em algumas avenidas de São Paulo e não passar táxi.
Aí você fala, cara, eu tô aqui, eu tô disposto. Tinha uma dificuldade que você tinha que pagar em dinheiro, né? Então você tinha que estar prevendo, não era um custo muito acessível na ocasião. E as coisas foram mudando. E recentemente eu fui comprar um carro e chamei meu filho mais velho para ir comigo, né? Vou comprar o carro e quando você fizer 18 anos eu vou deixar o carro com você e tal. Eu falei, mas para que o carro? A cultura deles é diferente. Para que eu quero carro, né? Aí eu peguei e falei, mas por que você não quer, né, cara? Ele falou, você já percebeu o tempo que vocês gastam para estacionar? Sim. Porque, Maria, quem anda de transporte de aplicativo, ele não tem eu não tinha notado isso, né? Porque, você me convida para ir em algum lugar. E eu tô indo de carro, quando eu me aproximo, onde que eu vou deixar o carro? Sim, não vai deixar em qualquer lugar. Não é? Aí você tem uma preocupação de estacionamento, de deixar tal. Quem vai? O cara encosta ali, ele desce. Então são coisas que vêm mudando o nosso mercado. E o corretor de seguros, eu acho que de forma geral, antigamente ele era mais tradicional. Hoje até alguns colegas nossos que estão se modernizando, que estão atentos a isso. Eu vejo os transportadores também, né? A gente tem uma carteira grande de transportadores. Eu lembro de muitos clientes que eu atendi, que eu fechei o negócio, o cara não tinha computador na mesa. Sabe? Realmente não tinha, assim, não é por falta de condição, não. É porque não sabia mexer, não entendia a necessidade. Ele não via essa necessidade, né? Não, e assim, uma frota grande, caminhões sim. São empresários. E hoje você é atendido, às vezes, pelo filho ou pela segunda geração, que é todo mundo diferente, né? Aqueles painéis de controle como de televisão, BI, para fazer o acompanhamento e tal. De novo, se ele não se atualiza, ele não permanece com o negócio. Então não é aquele negócio que você quer ou não quer. Você precisa fazer para se manter ativo no seu segmento, né? A gente falou em atualização e nós começamos no primeiro quadro falando de um pós-pandemia em que o brasileiro se educou nessa parte do seguro de vida, em que ele absorveu a necessidade do seguro de vida. E as seguradoras também, em contrapartida, foram adequando os produtos para entregar e atender essas demandas. Depois da Lei 14.599, em junho, tu acredita que o transportador está se adequando? Tu acredita que ele teve uma boa recepção em relação a essa lei? Será que ele conseguiu? Qual que é a tua... Sim, é boa pergunta. Eu acho que o mercado achou que o Brasil tinha alguma coisa e eu percebo que isso acabou. Que se a lei vai pegar ou não. Antigamente tinha esse negócio. Sim. Né? Será que essa lei pega ou não pega, né? Vai rodar? É assim... Engraçado que não faz muito sentido esse pensamento. Inclusive, só fazendo um parênteses, é importante a gente colocar que os legisladores brasileiros mudaram a postura dele. Antigamente eles colocavam a lei para valer daqui tal período. Agora a maioria das leis sancionadas começam a valer na publicação. Hora. Eu então, lembro. Pum. Não sei se você lembra, aí o pessoal, daqui 6 imagina, isso aí não vai cair. Eu lembro porque na verdade a medida provisória foi em dezembro de 2022, 28 de dezembro de 2022. Eu lembro dessas datas. E aí, dia 19 de junho, na verdade a previsão era 22 de junho, ela foi antecipada e dia 19, bum, caiu de noite assim e amanhã tá rodando. Foi muito importante, assim, essa lei mexeu muito com o mercado de seguro para os transportadores. Eu tenho uma carteira grande de transportadores na corretora, participei de alguns eventos, inclusive falando para transportadores, e eu vou repetir aqui o que eu digo para eles. Foi um ganho para vocês, transportadores. Melhorou muito a gestão operacional de vocês. Porque, Maria, o que acontece? Antes, os transportadores grandes tinham 12, 14 DDRs. Cada um com uma gerenciadora de risco, tem que fazer cadastro na A, na B, na C, transfere o sinal, faz checklist, faz aquilo. Cara, era tantas coisas para fazer. E a gente sabe o transporte, o quão dinâmico é, né? E tem uma característica que eu acho engraçado, o embarcador, o dono da mercadoria, depois que ele carrega a mercadoria dele em cima do caminhão, parece que aquele produto é ilícito, porque ele quer que o cara saia com o caminhão rápido. O produto é seu, cara, mas o que eu fiz de errado aqui? É aquela história, filho feio não tem pai, né? Eles não querem mais saber desse problema, toca. E aí eles têm que sair com a carga. E aí quando sai com a carga e o gerenciamento de risco não estava sendo cumprido, não atendeu todas as demandas, você tinha essa dificuldade do transportador ficar vulnerável na gestão da apólice do embarcador. Claro. E agora, como essa gestão veio para o transportador, eu acho que teve um ganho operacional muito significativo. Porque a gente tem que pensar em duas coisas. Mas agora eu preciso pagar o seguro que eu estou averbando. Gente, vocês sempre pagavam isso de forma indireta ou indireta. Às vezes, se fizesse a conta, pagava até mais, né? E o pior, sem gestão nenhuma. Então, assim, você estava condicionado, e eu falo também porque eu atendo embarcadores, eu tenho conta de embarcadores,
muitas vezes a gente tomava decisões de apólice, regra de gerenciamento de risco, sem consultar os transportadores. Ver se o cara ia dar conta. Não, era de forma impositiva, faz e acabou. Exato. E às vezes eu, com maior conhecimento com os transportadores, dizendo, cara, a gente não precisa colocar um segundo rastreador na carga, a gente não precisa ser tão exigente numa região do país que tem um índice de sinistralidade tão baixo. Então achei que a lei foi positiva para o nosso mercado. Existe um trabalho de alguns colegas de desinformação que não está agregando, algumas seguradoras também, a gente tem que ser honesto, mas de forma geral eu acho que foi positiva. Eu atendo grandes transportadores que são fornecedores de grandes embarcadores e esses embarcadores já estão deixando de contratar o seguro, deixando 100% na mão do transportador. Isso já dá uma conscientização de que de fato se tornou lei e não faz sentido ter duas apólices. Claro. Né? A gente tem que lembrar que a DDR não está proibida, ela pode ser feita, mas ela não isenta a necessidade do transportador averbar o seguro de acidente e de roubo. E aí eu fico pensando o seguinte, poxa, se uma gestão que estava na mão de terceiros passa na minha mão, pensando como empresário, para mim é muito melhor, porque agora eu sei de fato quais são os meus limites, quais são as coberturas que eu tenho, quais são os cuidados. E assim também, Maria, o transporte é muito dinâmico. Se mudou uma característica do risco, vai tratar comigo como corretor. Porque às vezes o embarcador muda a característica dele e aí o que acontece? Ele não tem forma de tratar com o embarcador, porque é uma linha impositiva de cima para baixo. É top-down, né? E uma coisa assim que eu acho terrível também é A e B toma a decisão para se cumprir. Então a seguradora trata com o embarcador, cumpre e o transportador vai... E tem uma coisa, se não cumpriu, toma uma ação regressiva depois. Sim. Então essa questão eu achei muito positiva. Eu falo muito com as seguradoras dizendo assim, gente, o prêmio de vocês vai continuar o mesmo. A seguradora de fato não perde nada, porque se fizer o seguro pelo transportador ou pelo embarcador, ela recebe. E a forma de tratar com o transportador é mais fácil, porque o transportador você consegue corrigir a pólice com mais facilidade, você consegue endossar, é uma gestão que você está mais perto. Agora você imagina um grande grupo, o embarcador, que ele tem o Propit, tem o seguro saúde, ele tem vários seguros com aquela seguradora. E ele tem um seguro de transporte que começa a ficar deficitário. E aí a seguradora não consegue movimentar ou mexer naquela taxa em função dos outros seguros que ela tem, porque ela tem interesse no todo. No transportador dificilmente acontece isso, né? A tratativa é muito tete a tete, muito mais simples. E lembrando que alguns grandes embarcadores têm a contratação de seguro feita fora do Brasil, né? Então eles fazem um programa de seguro, contratam lá fora, as seguradoras aqui fazem uma pólice que foi negociada por lá. Então, assim, não tem a nossa, como posso dizer assim, a nossa tropicalização. E aí dava para eles taxas e condições muito diferentes do que a nossa realidade. Sim. Eu acho que a lei trouxe luz a isso, eu acho que foi muito bem redigida no sentido de deixar claro as funções que tem. Então, eu acho que foi de forma positiva. Os transportadores vêm se adaptando, né? Eu noto muito assim, eu vi alguns colegas dizendo, poxa, mas você pega um transportador pequeno que vai transportar uma turbina de avião, tal, ele não vai conseguir um limite para a pólice e tal. Aí eu fico perguntando, poxa, será que a Embraer mesmo vai pegar aquele senhor que está com um caminhão 608 ou um jacarezão, um jacaré parado na pracinha e vai uma turbina de avião, cara? São umas analogias que de fato não acontece, né? Aí eu fico perguntando, pô, será que o transportador antes, então, o transportador que ele contratava esse rapaz? Não, porque não é possível que o cara vai entrar com um jacaré dentro lá da Embraer para buscar uma turbina e ele não vai perceber. Então algumas analogias eu acho que não servem para o nosso mercado, né? Porque o grande discurso do segmento era esse, o pequeno transportador não vai conseguir um limite de 18 milhões para transportar. Cara, mas antes ele já não tinha esse limite de 18 milhões, ele já não dava. Ele já não puxava essa carga, ele já não puxava, a gente né? não precisa nem ir na Embraer, a gente pode falar de uma carga frigorificada. Sim. Hoje os grandes frigoríficos não aceitam caminhões com mais de 10 anos. É isso aí. Então assim, não, tem mais de 10 anos, não entra, não puxa o meu caminhão. Então a gente, né, o jacarezão ele já é obsoleto nesse sentido. Então é isso. Claro que teve alguns transportadores que vão sofrer algum impacto, como tudo na lei ou tudo na sociedade, né, não é perfeito. Alguns se beneficiam, outros têm uma dificuldade um pouco maior, mas de forma geral eu achei muito positivo. Nós tivemos uma aceitação dentro da corretora muito boa, os nossos clientes gostaram. A gente levantou essa bandeira também, eu preciso ser bem sincero com vocês, que desde o início da demanda e quando foi medida provisória também, a gente incentivou muito para que essa medida provisória se tornasse lei e isso melhorou bastante o nosso segmento. E será que ele conseguiu? Qual que é a tua... Sim, é boa pergunta. Eu acho que o mercado achou que o Brasil tinha alguma coisa e eu percebo que isso acabou,
que se a lei vai pegar ou não. Antigamente tinha esse negócio, Sim. né? Será que essa lei pega ou não pega, né? Vai rodar? É assim, engraçado que não faz muito sentido esse pensamento. Inclusive, só fazendo um parênteses, é importante a gente colocar que os legisladores brasileiros mudaram a postura dele. Antigamente eles colocavam a lei para valer daqui tal período. Agora a maioria das leis sancionadas começam a valer na publicação. Hora. Eu então, lembro. Pum. Não sei se você lembra, aí o pessoal, daqui 6 imagina, isso aí não vai cair. Eu lembro porque, na verdade, a medida provisória foi em dezembro de 2022, 28 de dezembro de 2022. Eu lembro dessas datas. E aí, dia 19 de junho, na verdade, a previsão era 22 de junho. Ela foi antecipada e dia 19, bum, caiu de noite assim e amanhã tá rodando. Foi muito importante, assim, essa lei mexeu muito com o mercado de seguro para os transportadores. Eu tenho uma carteira grande de transportadores na corretora, participei de alguns eventos, inclusive falando para transportadores. E eu vou repetir aqui o que eu digo para eles. Foi um ganho para vocês, transportadores. Melhorou muito a gestão operacional de vocês. Porque, Maria, o que acontece? Antes, os transportadores grandes tinham 12, 14 DDRs. Cada um com uma gerenciadora de risco, tem que fazer cadastro na A, na B, na C, transfere o sinal, faz checklist, faz aquilo. Cara, era tantas coisas para fazer. E a gente sabe o transporte, o quão dinâmico é, né? E tem uma característica que eu acho engraçado, o embarcador, o dono da mercadoria, depois que ele carrega a mercadoria dele em cima do caminhão, parece que aquele produto é ilícito, porque ele quer que o cara saia com o caminhão rápido. O produto é seu, cara, mas o que eu fiz de errado aqui? É aquela história, filho feio não tem pai, né? Eles não querem mais saber desse problema, toca. E aí ele tem que sair com a carga. E aí quando sai com a carga e o gerenciamento de risco não estava sendo cumprido, não atendeu todas as demandas, você tinha essa dificuldade do transportador ficar vulnerável na gestão da apólice do embarcador. Claro. E agora, como essa gestão veio para o transportador, eu acho que teve um ganho operacional muito significativo. Porque a gente tem que pensar em duas coisas. Mas agora eu preciso pagar o seguro que eu estou averbando. Gente, vocês sempre pagavam isso de forma indireta ou indireta. Às vezes, se fizesse a conta, pagava até mais, né? E o pior, sem gestão nenhuma. Então, assim, você estava condicionado, e eu falo também porque eu atendo embarcadores, eu tenho conta de embarcadores. Muitas vezes a gente tomava decisões de apólice, regra de gerenciamento de risco sem consultar os transportadores. Ver se o cara ia dar conta. Não, era de forma impositiva, faz e acabou. Exato. E às vezes eu com maior conhecimento com os transportadores, dizendo, cara, a gente não precisa colocar um segundo rastreador na carga, a gente não precisa ser tão exigente numa região do país que tem um índice de sinistralidade tão baixo. Então eu achei que a lei foi positiva para o nosso mercado. Existe um trabalho de alguns colegas de desinformação que não está agregando, algumas seguradoras também, a gente tem que ser honesto, mas de forma geral eu acho que foi positiva. Eu atendo grandes transportadores que são fornecedores de grandes embarcadores e esses embarcadores já estão deixando de contratar o seguro, deixando 100% na mão do transportador. Isso já dá uma conscientização de que de fato se tornou lei e não faz sentido ter duas apólices. Claro. Né? A gente tem que lembrar que a DDR não está proibida, ela pode ser feita, mas ela não isenta a necessidade do transportador averbar o seguro de acidente e de roubo. E aí eu fico pensando o seguinte, poxa, se uma gestão que estava na mão de terceiros passa na minha mão, pensando como empresário, para mim é muito melhor, porque agora eu sei de fato quais são os meus limites, quais são as coberturas que eu tenho, quais são os cuidados. E assim também, Maria, o transporte é muito dinâmico. Se mudou uma característica do risco, vai tratar comigo como corretor. Porque às vezes o embarcador muda a característica dele e aí o que acontece? Ele não tem forma de tratar com o embarcador, porque é uma linha impositiva de cima para baixo. É top-down, né? E uma coisa assim que eu acho terrível também, A e B toma a decisão para se cumprir. Então a seguradora trata com o embarcador, cumpre e o transportador vai... E tem uma coisa, se não cumpriu, toma uma ação regressiva depois. Sim. Então essa questão eu achei muito positiva. Eu falo muito com as seguradoras dizendo assim, gente, o prêmio de vocês vai continuar o mesmo. A seguradora de fato não perde nada, porque se fizer o seguro pelo transportador ou pelo embarcador, ela recebe. E a forma de tratar com o transportador é mais fácil, porque o transportador você consegue corrigir a pólice com mais facilidade, você consegue endossar, é uma gestão que você está mais perto. Agora você imagina um grande grupo, o embarcador, que ele tem o Propt, tem o seguro saúde, ele tem vários seguros com aquela seguradora. E ele tem um seguro de transporte que começa a ficar deficitário. E aí a seguradora não consegue movimentar ou mexer naquela taxa em função dos outros seguros que ela tem, porque ela tem interesse no todo. No transportador dificilmente acontece isso, né? A tratativa é muito tete a tete, muito mais simples. E lembrando que alguns grandes embarcadores têm a contratação de seguro feita fora do Brasil, né?
Então eles fazem um programa de seguro, contratam lá fora, as seguradoras aqui fazem uma pólice que foi negociada por lá. Então assim, não tem a nossa, como posso dizer assim, a nossa tropicalização. E aí dava para eles taxas e condições muito diferentes do que a nossa realidade. Sim. Eu acho que a lei trouxe luz a isso, eu acho que foi muito bem redigida no sentido de deixar claro as funções que tem. Então eu acho que foi de forma positiva. Os transportadores vêm se adaptando, né? Eu noto muito assim, eu vi alguns colegas dizendo, poxa, mas você pega um transportador pequeno que vai transportar uma turbina de avião, tal, ele não vai conseguir um limite para a pólice e tal. Aí eu fico perguntando, poxa, será que a Embraer mesmo vai pegar aquele senhor que está com um caminhão 608 ou um jacarezão, um jacaré parado na pracinha e vai uma turbina de avião, cara? São umas analogias que de fato não acontecem, né? Aí eu fico perguntando, pô, será que o transportador antes, então, o transportador que ele contratava esse rapaz? Não, porque não é possível que o cara vai entrar com um jacaré dentro lá da Embraer para buscar uma turbina e ele não vai perceber. Então algumas analogias eu acho que não servem para o nosso mercado, né? Porque o grande discurso do segmento era esse, o pequeno transportador não vai conseguir um limite de 18 milhões para transportar. Cara, mas antes ele já não tinha esse limite de 18 milhões, ele já não dava. Ele já não puxava essa carga, ele já não puxava, a gente né? não precisa nem ir na Embraer, a gente pode falar de uma carga frigorificada. Sim. Hoje os grandes frigoríficos não aceitam caminhões com mais de 10 anos. É isso aí. Então assim, não, tem mais de 10 anos, não entra, não puxa o meu caminhão. Então a gente, né, o jacarezão ele já é obsoleto nesse sentido. Então é isso. Claro que teve alguns transportadores que vão sofrer algum impacto, como tudo na lei ou tudo na sociedade, né, não é perfeito. Alguns se beneficiam, outros têm uma dificuldade um pouco maior, mas de forma geral eu achei muito positivo. Nós tivemos uma aceitação dentro da corretora muito boa, os nossos clientes gostaram. A gente levantou essa bandeira também, eu preciso ser bem sincero com vocês, que desde o início da demanda e quando foi medida provisória também, a gente incentivou muito para que essa medida provisória se tornasse lei e isso melhorou bastante o nosso segmento. Perfeito. Roberto, estamos quase chegando ao final do nosso podcast. Foi rápido? Foi, coisa boa, passa rápido, né? Olha só, eu quero fazer um jogo rápido contigo. Tá bom. Eu vou fazer uma palavra, eu vou dizer uma coisa e você responde com uma palavra. Tá bom. Tá? Seguro. Deixa eu só fazer uma pausa. Do lado pessoal ou do profissional? Porque o seguro é muito abrangente, né? Do lado pessoal. Do lado pessoal, a realização de tudo que eu conquistei, né? Eu sou grato demais, assim. Até meu coração aquece de falar. Do lado profissional. Do lado profissional, a garantia de um ressarcimento, né? A gente, esse ano na corretora, devolvemos mais de 20 milhões para a sociedade, né? Entre acidente e roubo. Então, é uma garantia, né? Às vezes o cliente não usa o seguro, não tem a noção exata do valor, né? Mas às vezes tem sinistro de carga alta de transportadores pequenos que você indeniza 900 mil, que você percebe que se o transportador não tiver seguro, ele teria que fechar a empresa, ele ia né? quebrar. Então isso é muito gratificante para nós. Trabalho. Eu sou apaixonado, então eu nunca trabalhei, né? É gostoso, assim, claro, me estressa e tal, mas é gratificante. Eu gosto de fazer. Até uma dos meus hobbies é viajar e minha esposa já tá com vontade de trabalhar já quando a gente passa um período longo fora do país e tal. Eu gosto bastante, é muito gratificante, sim, sou um apaixonado. Passado versus futuro. O passado não tem nada que reclamar, não. Deus foi muito generoso comigo, com a minha empresa, com a minha família, é muito legal. Aí o futuro vai ser o melhor, né, Maria? Assim, eu acredito muito. Eu tenho muita percepção de que eu vou colher o que eu plantei. Então eu tenho muita preocupação em plantar coisas boas, ter boas atitudes, fazer boas ações. Então acho que o futuro vai ser muito bom também. E eu acho que a parte mais difícil em termos de seguro, de estrutura de empresa, essas coisas já passou. Então acho que agora é só crescimento, tem novos desafios, a gente tem que sempre aprender, sempre estudar. Eu tenho até uma característica, não me prolongando na resposta, o pessoal fala assim, quantos livros você leu no ano? Eu fico pensando assim, cara, quantas coisas você colocou em prática? Sim. Porque não adianta você ler 10 livros e não colocar em prática, né? Então às vezes eu leio alguns livros e eu paro num capítulo. Calma, deixa eu absorver esse capítulo, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, né? E eu tenho uma frequência, até para não deixar a vaidade, a soberba crescer, de ler muito livro porque os gigantes caem, né? Então são grandes empresas que fecharam, que chegaram a ter falência, e aí tem 5 princípios ali. Então eu sempre leio aquilo dizendo, será que eu estou começando a ter um dos... Porque se tiver 3 já é terrível, né? Mas os 5, teoricamente, é o que faz a empresa retroagir. Então eu tenho muito cuidado para estar sempre na linha. Família. Família é tudo, né? É nosso, assim,
é a nossa base, me dá muita tranquilidade, eu tenho a sorte de ter uma família maravilhosa. Daí na família agora a gente inclui o cachorro também, que a gente tem que falar Sim. disso, né? Mas família é tudo, é sensacional. Inclusive, a gente considera como família a empresa também, né? Porque a gente tem um time lá maravilhoso, sem eles a gente não conseguiria chegar onde nós chegamos, né? Então considero assim, meus funcionários, meus colaboradores como família. Até eu assisti uma palestra, o cara falou uma coisa interessante, eu não chamo o colaborador de família, porque em família eu posso bater, em colaborador não. Mas aí eu fico pensando assim, cara, não serve essa analogia, né? Porque né? Eu acho que não é feliz, não. Mas eu acho que família, sim, a gente convive muito com as pessoas dentro da empresa e é inevitável você não saber da vida pessoal dos seus colaboradores. É difícil você descolar. Não tem jeito, né? Você sabe quem tem filho, quantos filhos, está grávido, se casou, como que está a situação. Então é a base de tudo também. E uma característica legal também, você como nesse segmento sabe, os transportadores são muito família, né? Sim. Eu noto que é um segmento super, legal, assim. Super. É muito comum ter família trabalhando dentro das transportadoras, né? Isso é uma coisa muito legal. Deus. Deus, aí eu falei tudo na família, agora é o ser supremo, assim, né? É o norte, né, Maria? É o lado, assim, eu respeito todos os pontos de vista, né? Tem pessoas que são ateus, mas eu acho difícil acordar de manhã e acreditar que não existe um ser superior, alguma... E eu aprendi desde sempre, eu acho que foi meu pai que me falou isso, que a prova viva de Deus é a natureza, né? Então, assim, a gente tá aqui em Florianópolis, você vê um mar desse tamanho, assim, acho que é uma prova viva, né? Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua participação, por ter fechado a agenda, por estar aqui conosco nesse momento tão especial. Obrigada. Legal, eu que agradeço. Muito bom, viu? Que Valeu. bom que você gostou. Pessoas, chegamos ao final de mais um podcast. Essa foi a edição de Natal. Eu estou aqui com o Roberto Schmidt, ele que é diretor comercial da Insert Seguros. Quero também mandar um grande beijo, um grande abraço para Monique, que foi ela que fez toda esse link, né? Exatamente. Minha querida, linda. Grande beijo, eu espero que na próxima vez você venha até Florianópolis para que a gente possa passear. Vamos gravar um podcast com a Monique também, vamos fazer um bate-papo aqui. Aí você pergunta para ela o que é pirupita. Pirupita? Pirupita. Deixa ela vir aqui. Monique, vou perguntar o que é, hein? Um grande beijo, um grande abraço para os patrocinadores do programa. Grupo Fetra, Buoni Gerenciadora de Risco. Na sua tela, o Pix da AMA de Itajaí. Então, se você puder contribuir, a gente vai agradecer de todo o nosso coração. E daqui a alguns dias é Natal. Então, eu espero que você possa comemorar junto com a sua família, que você consiga estar com as pessoas que você ama e que você consiga poder proporcionar à sua família momentos de amor, momentos de luz, de paz. Nesse momento importante de renovação, sim, de ciclo, né, de fechamento de ciclo, de novos ciclos. Então, que o Natal seja muito incrível para você e para as pessoas que você ama. É isso! Espero que você fique bem, fique em paz, fique com Deus e até a próxima. Grande beijo! Tchau!